E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Juliane Salles e sejam bem-vindos ao nosso canal Dicas da Gil. Obrigado por estar aqui em mais um vídeo. E agora eu quero falar sobre o pastor Silas Malafaia, que fez um propósito de ficar muitos dias, acho que 28 dias ou 30 dias, sei lá, falando sobre o Pablo Marçal, falando coisas a respeito dele, né, para tentar derrubar o Pablo. E a minha opinião sobre isso, gente, é que lugar de pastor é na igreja, que ele devia estar cuidando das ovelhas dele. Eu sou evangélica quase uma vida toda. Eu tinha muita admiração pelo pastor Silas Malafaia, principalmente por ele ser uma bíblia ambulante no sentido de decorar, né, os versículos, as passagens bíblicas com uma facilidade e sempre expor com uma facilidade, sempre pregou muito bem e expondo, né, a palavra de forma exortativa, muito forte. Eu sempre achei isso bacana. Eu gosto de quem fala forte, de quem fala rápido, de quem se impõe ao falar, realmente, não no mau sentido, mas no sentido de explicar e se fazer entender para os fiéis ou até mesmo palestrantes, como o Pablo também fala da mesma maneira, né? Que é mais fácil de fazer as pessoas entenderem. Mas tem coisas que ele acusa o Pablo como se o Pablo fosse um pastor. E o Pablo não é pastor, ele é palestrante, ele é professor. Claro que se ele fosse pastor, ele tinha que ter um posicionamento diferente em muitas áreas da sua vida, né? É a mesma coisa que a gente acusar, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte por causa das piadas dele e falar, você está fazendo stand-up. Não, em alguns momentos que vocês podem ver alguns vídeos, ele pode realmente estar fazendo stand-up, porque ele também trabalha com isso, né? E faz palestras de stand-up em igrejas. E também pode acontecer de você ver um vídeo que ele está realmente pregando numa igreja. E por ele ser engraçado assim o tempo todo na vida dele, ele acabou trabalhando com isso também. E o Pablo, por exemplo, ele é criticado por falar palavrões, mas ele tenta se conter, né? Como todos nós, quem nunca, mesmo sendo evangélico, ou você, cristão católico também, quem nunca na hora do nervo, né? Na hora que dá uma topada, chuta alguma coisa sem querer, com o cantinho daquela unha encravada, de vez em quando nunca soltou um palavrão, né? Ou um PQP, na hora que as crianças estão tudo doida dentro de casa, você que é mãe vai saber, não é verdade? Na hora que as crianças estão doidas, deixando a gente doida, né? Ninguém é perfeito, gente. Claro, mas o Pablo nunca solta palavrão dentro da igreja, ele estava fazendo palestra, está no local dele, né? E muitas outras acusações, né, que isso daí ainda é o mínimo. Só que o que eu não entendo é aonde que o pastor Silas Malafaia quer chegar com isso, né? Aonde que ele quer chegar, meu povo? Ele tá querendo o quê? Que o Nunes ganhe? Ele quer ir contra o Pablo? Tudo bem, mas se ele tivesse um candidato melhor, porque ele não se candidatou, então? Ele quer derrubar o Pablo para que o Nunes ganhe? Para que o Boulos ganhe? Para que a Tabata ganhe? É isso que eu não tô entendendo. Se ele quer ir a favor do Bolsonaro, mas mesmo assim, para que quebrar a direita dessa forma? Dessa maneira, eu acho que não tem necessidade. O lugar do pastor é na igreja, cuidando das suas ovelhas. Querendo fazer que a direita fique partida, mais partida do que já está, né? Pois o presidente Bolsonaro não apoiou o Marçal, mas tudo bem, cada um apoia quem quiser, né? Só que é complicado. Agora, o pastor Silas vem falar também do Nicolas Ferreira. Como assim, gente? Deixa o Nicolas lá quietinho na dele. Acabar com o comunismo, que é isso que a gente precisa, minha gente. A gente está às portas de uma hiperinflação. Eu vou deixar aqui um pedacinho de um vídeo para vocês, onde Ricardo Ventura, não é Ricardo Nunes, é Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, está explicando sobre isso. E ele é uma pessoa já que já tem uma certa idade e ele viveu a época da inflação, ele viveu a época do confisco do Collor, tá? Não é uma coisa que eu alguém da minha idade que era criança, a gente nem sabia o que estava acontecendo, é alguém que realmente viveu aquilo na pele, porque ele tinha a loja, ele era comerciante e ele sabe muito bem do que está falando. Dinheiro, vou investir aqui para a população, né, entre aspas, e eu vou te pagando anualmente 6%, mas o dinheiro continua aqui comigo. Que foi o que aconteceu com o confisco lá do Collor, já fizeram uma vez, cara.
Já fizeram uma Mas na vez. época aí você empreendia, você fazia Empreendia, o quê? cara. Conta pra gente, como foi? Eu empreendi nessa... O pessoal Você gosta quer, de saber você quer saber, meu meu amigo? Ó, essa galera que não viveu a hiperinflação, não sabe o que é ficar flertando eu não com o vivi. que vai acontecer ano que vem. Você sabe o que vai acontecer ano que vem. Ah. Vai mudar o presidente do Banco Central. Sabe o que vai acontecer com taxa de juros? Vai cair lá para baixo. O pessoal vai se endividar com dinheiro que não tem. E aí depois como é que vai pagar? E aí você vai ter que jogar os gastos lá para cima, que já tem 1 trilhão acima da meta, 1 trilhão, amigão, acima da meta, e aí esse dinheiro vai pagar como? Porque tem gente que acha que o Estado é só imprimir dinheiro, acha que o cara gira a maquininha, sai o dinheiro e paga. Ele acha que, por exemplo, a bolsa, qualquer coisa, sai da casa da moeda. Eu imprimo e dou. Não, ele sai dessa água que você comprou. Sai do cigarro que ele comprou, do refrigerante que ele comprou, da calça que ele comprou, da cerveja que ele comprou, do corote que ele comprou. Porque tudo que você compra, em média, 50% é imposto. É desse dinheiro que ele retorna, ou deveria retornar para a população, em obras, em planos econômicos. Cadê o plano econômico? Não tem plano econômico, faz 2 anos, não tem plano econômico, não tem meta, não tem porra nenhuma, não tem meta fiscal, não tem nada. O que tem é só taxa. E vai chegar uma hora que a população não vai mais aguentar, porque vai voltar a inflação. E o brasileiro não desaprendeu Cara, eu tinha uma loja nessa época, uma loja que eu peguei, ela tipo deficitária, né? Meu pai, ele sai, abandona a gente, mas depois me reconciliei com meu pai, amo meu pai já faleceu, mas me ensinou muito, eu falo, todo mundo tem erros. Por isso que essa pessoa fica dizendo, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, narcisista e tal. Cara, seu pai e sua mãe não são perfeitos. Assim como você não é, e assim como você também não vai ser com seus filhos. Porque ninguém é perfeito. E eu tinha 800 títulos protestados, vai vendo. 800, não era 803 nem 798. Era 91. 800 títulos protestados, devia 5 vezes o faturamento da loja. 5 vezes, cara. 5 vezes. A gente faturava $20 mil e eu devia $100 mil. Mas por que era em dólar? Porque a economia estava em dólar. Estava bancarrota total. Você não conseguia. Pra você ter uma ideia, no último dia que teve o confisco, se não me engano, foi o confisco, se não me engano. E foi do nada, assim? Foi, da noite pro dia. Da noite pro dia. E mais louco que as pessoas aceitaram, porque não tinha rede social, né? Você não consegue como reclamar. Todo mundo aceitou. Sabe quanto que era o overnight? Sabe o que era o overnight? Não. Overnight era uma aplicação que você tinha de um dia para o outro. Por isso chamava overnight. Ele pagava uma prorata de 110% ao mês. Foi a última cotação. Imagina, a inflação já estava em 110% ao mês. Você deu uma ideia? Investir um pouquinho no Muita gente vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo e ficou no investimento, porque tinha a falsa ideia também de que você ganhava muito. Mas não, você não ganhava, você só atualizava. Você entendeu? Então, você flertar com inflação, cara, você não tem ideia do que é. Porque além do que você tem que fazer, então imagina, você tem que fazer aqui o seu podcast, ou você tem que trabalhar, você é um funcionário, você é um vendedor, você é um professor, você tem que ser economista. Porque se você deixasse o seu dinheiro parado uma semaninha, você já estava lascado. Ele já depreciava 30%. Então, a pessoa não tem ideia. A remarcação chegou num ponto que o supermercado remarcava de manhã e à tarde. Então ele ia botando à tarde, era já outro preço, à tarde era outro preço. Aí, sempre aumentando. Lógico, sempre aumentando. Porque tinha essa corrida em cima de você atualizar. Você pegando a bolacha ali, o cara já... É 100%, é isso aí, 100%. Era 100% ao mês, as últimas. Quando chega a 10%, você está lascado, bicho. 10% ao mês, você está falando que de um ano para outro você vai ter 120%, 130%, no mínimo. Você entendeu? Você perde a noção de quantas coisas custam. Você não sabe quantas coisas custam. E você recebe o salário, você vai rapidamente gastar, porque você sabe que se você ficar com ele segurando, você está lascado. Você entendeu? Então é um flerte que as pessoas não estão percebendo, achando que a coisa que a coisa se resolve, ou eu não ligo para a política, ou achando que qualquer maluco que chega lá, tá tudo bem, ele vai resolver. E não é assim, cara. Não é assim. Se você não tiver um cara rígido, um cara bom, um cara que realmente sabe gerir uma economia de trilhões, a Prefeitura de São Paulo, as pessoas não percebem isso, mano. Imagina que você tem que contratar um CEO para gerir uma empresa que gera 500 bilhões de reais para você administrar. 500 bi, cara. Em 4 anos são 500 bilhões. Quem que você vai colocar com não só competência, mas com ideologia? Esse cara vai olhar o macro ou vai ficar olhando a feira de artesanato das mulheres periféricas, não sei. É legal você falar das mulheres periféricas, é legal. Apesar que eu vou te falar uma coisa, eu tive ontem com... Esqueci o nome dele, cara, no SOS. Vou até pegar aqui, ó, para dar nome aos bois. E eu achei super legal. E a gente está às portas de acontecer isso de novo, minha gente. Por favor, a gente precisa lutar contra o comunismo no Brasil. Quando teve a eleição entre Lula e Bolsonaro, muita gente, até mesmo da minha família, tanto que teve muita gente, né, que perdeu a amizade e tudo, muita gente até da minha família tinha a mania de falar, não vai acontecer nada. O comunismo, a gente falava de comunismo, barulho lá fora. A gente falava de comunismo e as pessoas falavam, não, isso não vai acontecer, isso não tem nada a ver, é coisa inventada pela direita, é coisa inventada pelos bolsonaristas. Mas eu, por exemplo, não sou bolsonarista, gente, assim como não sou pablista também, entendeu? Eu não tenho político de estimação. Hoje, se eu defendo o Pablo Marçal, é porque hoje é o melhor que tá tendo. Mas se amanhã ele nos trair, eu não vou defender mais, entendeu? A gente não tem que ter político de estimação, a gente tem que sim, lutar pelo que for melhor, mas a partir do momento que tá errado, está errado. Assim como eu posso falar pra vocês com muita vergonha e pesar, né, que quando eu era jovem, eu era lulista, eu era petista. Gente, por favor, não julguem
essa blusa aqui não tem nada a ver, viu? A gente não vai deixar de usar vermelho por causa disso, porque as cores não são deles, né? As cores são universais e todo mundo pode usar. E eu acho que essa blusa fica muito bonita no vídeo, né? Então eu resolvi usar. Mas, o que acontece? Eu cresci em escola pública e eu cresci aprendendo coisas apenas de esquerda. Eu nem sabia que existia direita, minha gente. Eu fui aprender isso em 2018, campanha para Bolsonaro, quando eu passei a ter acesso à internet, porque eu não tinha. Aonde eu moro é afastado, demorou para vir internet para cá. Vocês acreditam? Eu tinha que ir em cyber para fazer pesquisa para a escola, eu tinha que ir realmente em biblioteca, ver livro mesmo, tá? Para quem quiser saber, eu tenho 37 anos. E eu fui de escola pública e eu não sabia o que era direita e esquerda. Para mim só existia aquilo. Eu cresci aprendendo na escola que o socialismo era bom. O meu sonho é que o Brasil fosse socialista. Eu cresci aprendendo que o socialismo era a melhor solução e que era bom. Vocês acreditam nisso? Quem tem a minha idade e cresceu ouvindo isso na escola vai saber. Então, infelizmente, hoje, se eu também tenho filho na escola pública, o nosso dever é, se não tem condição de botar numa escola cristã, particular, cristã, dê a sua educação dentro de casa. A escola não tem obrigação de educar o teu filho. A escola tem obrigação de ensinar português, matemática, inglês, ciências, química, inglês, geografia, mas a educação, princípio, ética, moral e bons costumes, religião, né, cristianismo, quem tem que dar isso é você dentro da sua casa, principalmente você, mãe, que assim como eu, criou seu filho sem pai. Hoje eu sou casada de novo, mas eu não tinha, era quem me ajudava nessa parte de mostrar no papel de pai, era o meu pai, o avô do meu filho, né? Mostrar os princípios como um pai, mas o pai do meu filho mesmo não esteve presente. Então eu, assim como você e como muitas mães que com certeza estão me ouvindo aqui, que são mães solos, a gente tem que fazer ainda mais a nossa parte, porque temos que fazer o papel de mãe e o papel de pai. Temos que educar os nossos filhos, não é a escola que tem que educar os nossos filhos, ok? Não se esqueçam disso, então a gente tem que sempre ensinar, porque senão lá na escola pública o que eles ensinam é isso. O que eles ensinam é que socialismo é bom. E em 2018, não, e depois, em 2022, né, na eleição, na campanha Lula e Bolsonaro, todo mundo falava, não, que isso não existe, tanto que o Lula ganhou. Tanto que a gente vacilou, a gente baixou a guarda e o Lula ganhou, né, e ele tá aí de volta. E o Boulos, por exemplo, fala assim, vocês falavam que o Lula isso, aquilo, que ia vir o comunismo, e já passou 2 anos e não aconteceu nada. Como não aconteceu nada, minha gente? As coisas no mercado dobraram de valor. Como que não aconteceu nada? E sem falar que o Lula não tem pandemia na mão para poder administrar, assim como na época de Bolsonaro, que teve que administrar o país com uma pandemia que estava matando um monte de gente. Né, uma pandemia, o nome já diz pandemia, é mundial, não era só aqui não. Então não foi fácil nem para ele, nem para nenhum governante de nenhuma cidade, nenhum país do mundo, não é verdade? Mas agora, gente, o preço que tá as coisas, o custo de vida. O meu esposo, por exemplo, ele está no mesmo emprego qual ele estava naquela época, ganhando o mesmo salário. Mas o que antes dava para comprar X, Y e X de novo no mercado, hoje dá para comprar só X. Entende? Eu sou autônoma, então cada dia eu ganho um tanto, né? Mas eu falo assim, é fácil de fazer essa comparação com quem ganha salário fixo. O que a gente fazia com dinheiro antes e o que dá pra fazer com o mesmo dinheiro agora. Muito menos. Antes o carrinho vinha com tanto, agora ele vem com meio tanto. Com o mesmo valor ou até gastando mais. Não é, minha gente? Então tá bem complicado, tá difícil. Se não houver uma revolta do povo, a gente vai perder esse país igual uma Venezuela. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Então nós como cristãos, como direita, temos que... Nossa, eu fico até nervosa falar sobre isso, gente. Mas nós como direita, como cristãos, temos que ter uma revolta e tomar esse país da mão dos comunistas. E não é querer ser conspiracionista, não. Eu vou deixar aqui
o pedacinho do vídeo do Ricardo Ventura explicando e vocês vão ver que é sério, que não é uma brincadeira. Se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa o seu comentário aqui que eu vou ter maior prazer em responder, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe o nosso Brasil e a nossa família. Tchau!